Bom, então olha só para vocês entenderem o meu processo, tá? Eu tive, ó, eu tô fazendo na Educa e na Cielo, tá? E o que que aconteceu aqui, ó? Eu tenho, tá? No total eu tive 98 artigos, tá? Sendo que 14 deles estavam repetidos, 68 estavam na Cielo, 10 na Educa, e então eu fiquei, de fato, com 78 artigos, certo? Olha só, no meu processo para juntar as bases, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas as bases têm formatos diferentes, tá? Então, eu tive que fazer uma junção, ó. Observe aqui, olha, quer ver? Ó, esses que só são da Educa, ó. Olhem que eles estão diferentes, ó. Eles vêm com a referência completa, eles não vêm separadinho. Então, eu tive que colar de uma forma diferente, ó. Certo? Então, eu não tenho todas essas informações separadas. Não tem problema. Por que no meu caso não tem problema? Porque eu vou analisar praticamente tudo no Atlas TI, tá? Então, eu fiquei com... Eu fiquei com 8... Deixa eu ver aqui. Totais base. Aqui, ó. Tá aqui. Então, eu fiquei, ó, como eu disse para vocês, 82 artigos. 82 não, desculpa. 92 artigos, ó. E aí, o que eu fiz? Ó, a base de que ele veio, eu copiei aqui para frente, porque não me interessa essa informação agora, ó. Eu não apaguei, veja, olha. Eu deixei tudo... Então, eu não vou apagando as colunas da minha planilha. Eu vou movendo elas pelo final e eu vou ficando com as colunas que me interessam. Tá? E aí, o que eu estou fazendo agora? Agora, como eu tenho pouco, eu estou tentando separar por aqui o nível de ensino. Por que eu estou tentando separar por aqui o nível de ensino? Porque, de acordo com a minha questão de pesquisa, ó, quais as estratégias utilizadas pelos professores, quais estratégias utilizadas pelos professores podem auxiliar no desenvolvimento de processos metacognitivos da educação básica? Tá? Então, só me interessa a educação básica. Então, eu estou colocando, ó, o que eu fiz? Eu só estou classificando aqui, olha. Ó, ES é educação superior, EB educação básica, NE fora do contexto educacional, educação continuada e um ensaio teórico, ou uma pesquisa teórica. Tá? Então, eu posso até, né, é um ensaio teórico. TE é um ensaio teórico. Então, isso daqui é o que me interessa. Mas, por exemplo, gente, eu fiquei morrendo de dó de desprezar esse ensaio teórico. Porque nesse ensaio teórico, ele discute o construto de metacognição. Mas discute teoricamente, a partir de vários teóricos. Mas está lá, catalogado. Depois, eu vou ver o que eu vou fazer com esse artigo. Pode ser que eu posso usar até esse material, para esse ensaio teórico, para apresentar o conceito de metacognição no meu artigo. Mas se eu quero fazer uma revisão sistemática, quais estratégias utilizadas pelos professores, só pode entrar o quê? Pesquisa empírica. Se ela não é pesquisa empírica, não vai entrar. Certo? Se a metodologia não estiver clara, se o número de participantes não estiver claro, certo? Eu posso dizer assim, olha, infelizmente eu não posso considerar, porque o autor não foi claro quanto à metodologia que ele utilizou. E quanto à metodologia, não é o nome da metodologia que me interessa. Me interessa os passos de realização da pesquisa dele. Então, vamos lá. Então, aí eu fiz isso daqui. Agora, o que acontece, gente? Eu vou classificar até o final. Eu até criei aqui uma coluna
Porque eu tinha falado, mas se é ensino superior, eu já vou classificar o curso. Mas eu não preciso, eu estou com urgência, eu quero a minha educação básica. Então, o que eu fiz? Deixei aqui, esses outros até têm o curso, mas eu não vou olhar isso agora, e eu vou focar na educação básica. E aí eu vou continuar. Só que observe o seguinte, nem todos eu consigo saber isso pelo título. Eu estou pegando um por um. Eu vou lá, abro. Então, por exemplo, aqui, educação online em contabilidade. Propensão, não preciso nem ler. Ensino superior. Metacognição e relações com o saber. Gente, dá para saber alguma coisa? Não. O que eu estou tendo que fazer? Não tem outro caminho, tá? Eu venho aqui, abro e vejo. Então, Professora? o processo de revisão é um processo lento. Eu podia até marcar dúvida para ver tudo isso depois, entendeu? Mas veja, essa etapa de como fazer não é obrigatória fazer de um jeito. Se você quiser marcar, marco dúvida e vou ver depois. Legal. Não, eu já quero encerrar isso por aqui. Então, eu vou ver, mas aí eu tenho que resistir à tentação de não baixar, de não ficar perdendo tempo. Eu vou fazer eu já respondo a Rosilei, né? Já respondo. Tá. Nesse artigo que analisou o processo de estudantes de física do ensino médio. Legal, me interessa. Ensino médio e educação básica. Pronto, não vou ler mais nada. Não vou ficar procrastinando, tá? Vou aqui e vou só dizer que isso aqui é educação básica. Pronto. Pode falar, Rosilei. Então, professora, eu como tinha 500 e pouco, eu fui tentar começar lendo o resumo, aí eu falei, não, eu vou ser objetiva. Se o título não me dá, eu escrevi indefinido. E aí eu já classifiquei. Aí na segunda etapa eu fui para os indefinidos no resumo. Então eu fui separando para ser bastante objetiva. Perfeito. Exatamente, entendeu? Então, esse processo, gente, vocês têm que ver a forma que vocês conseguem otimizar melhor. Terminei essa etapa. O que vem? Puxa vida, então aí agora eu posso até começar a selecionar, olha, eu vou criar aqui a minha planilha e vou, por exemplo, educação básica. Eu posso ter uma planilha de educação básica, uma planilha de ensino superior, tá? E eu vou copiar para cá, por quê? Eu já deixo separadinho, se eu quero fazer um artigo agora só discutindo educação básica, legal, eu vou discutir só a educação básica, que é o meu foco, e as estratégias ainda, tá? Não, eu quero fazer um artigo conceitual, e isso eu quero muito fazer, eu vou usar todos. Eu quero depois eu quero saber assim, eu quero saber tudo que está se discutindo sobre educação básica, sobre metacognição. Eu vou usar todos esses artigos. Certo? Então, esse é o processo. Aí, eu separo educação básica, ensino superior, e aí eu vou começar, gente, pense, agora eu vou para o artigo completo. Eu vou baixar, então, imagine que eu terminei toda a minha classificação, certo? Aí eu vou baixar meus artigos completos. Eu vou pegar essa minha planilha de educação básica aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, vou só dar uma classificada aqui, dados. Tá? Então, vamos supor, eu joguei para cá toda a minha educação básica, tá? Vamos supor que eu já tivesse terminado. Certo? E agora, gente, se eu não tenho ferramenta nenhuma, o que eu vou fazer, gente? Eu vou criar as minhas colunas aqui, eu vou começar a baixar o meu artigo, tá? Eu não tenho outra alternativa. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, tá? Vou pegar aqui, estratégia de aprendizagem e desempenho escolar, tá? Vou pegar esse artigo e vou começar a ler.
Ah, antes disso, vou começar a baixar os artigos. O que você tem que fazer para poder baixar esses artigos, gente? A gente tem que ter um padrão. Tá? Então, vocês vejam que aqui, olha, eu comecei a usar já o padrão da BNT, do que está entre parênteses. Tá? Por quê? Porque eu tenho que saber o nome que está esse artigo da minha... Tem que ter um padrão para localizar. Eu não precisava... Ó, se eu quiser, eu posso até, para ter uma planilha mais organizadinha, fazer assim, bom, então eu tenho esse artigo aqui de 2012, tá? Eu vou pegar e vou vir aqui. Então, qual artigo que é esse? Acho que é esse. Isso. É esse aqui. Ah, então agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha coluna aqui, tá? Inserir. E vou colocar, qual é o nome do meu arquivo? Ó, arquivo. Tá? Então, como é que ele está lá? Ah, ele está assim. Só para eu saber que nome que eu estou com o meu arquivo lá. Eu precisava, se eu estabelecer um padrão, olha, eu vejo que... Ah, estou no lugar errado. Acho que é isso. Vou só achar aqui que esse não é esse, é o Busnello, né? Aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, eu já sei que é isso. Agora, gente, eu vou começar. Isso daqui não me interessa. Então, eu vou inserir minhas colunas aqui para eu ter sempre as informações que eu quero aqui. E aí eu vou começar a ver. Bom, eu vou começar a ler meu artigo. Ó, eu abro o artigo. Então, gente, eu não tenho outro caminho, tá? O que eu vou localizar no meu artigo? Eu posso começar a ler, tá? E explorando. Ah, o que ele... Vou lendo e eu vou estudando o artigo. Não tem outra alternativa. Ah, mas eu quero fazer esse processo rápido. Não. Eu vou ter que ir lendo, então eu vou ler aqui, ó. Puxa, então ele tem que... A psicologia mediante... Opa, desculpa, gente. Vou ter que desligar aqui. Professor, então não precisa se preocupar de que a gente está muito lento, né? Porque a gente além de estar aprendendo, eu estou fazendo bem feito, montando as planilhas, deixando tudo arrumadinho. Daí, às vezes eu me perco, eu vejo o título do artigo, eu vou lá para ver ele, mas eu já acabo querendo ler, porque me interessa. Então a gente dá uns devaneios durante o O que processo. você tem que fazer agora é você tentar seguir que nem agora. O que eu estou fazendo? Eu estou adiantando algumas coisas. Eu tenho ainda que acabar de analisar minha planilha, mas eu já peguei um artigo, Tá. já estou analisando para mostrar como vocês têm que fazer. Uhum. Tá? Então, veja, o que eu preciso primeira coisa, o que eu vou olhar no meu artigo? Eu vou olhar, primeiro eu vou identificar a questão de pesquisa. Qual é a questão de pesquisa, tá? Que esse artigo trazia, tá? Então, vamos lá. Ah, eu vou olhar pelo resumo? Não, eu não vou olhar pelo resumo. Porque o resumo, eu vou olhar pelo texto completo. Então, eu vou à psicologia cognitiva, blá, 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 portanto, elucidar apropriadas para aprendizagem eficiente. Tá? Depois eu vou ler devagar, tá? Mas estratégias de monitoramento. Esse artigo é o perfeito que eu quero. Esse artigo é o que eu mais queria encontrar. Não se refere. Depois eu vou ter outras coisas, mas num primeiro momento, que eu vou mostrar para vocês, é eu analisar aqui. Ó. Pergunta-se se o professor pode ser um mediador importante ensinando habilidades cognitivas e metacognição depois de ser ensinado para isso. Ó. Então, ó, o objetivo... Então, veja, a questão de pesquisa é essa. Tá? O objetivo é relatar e avaliar um curso de capacitação. Mas ele avalia o curso de capacitação para ver se ele responde o quê? Ó. Então, é relatar e avaliar o curso de capacitação baseado no conhecimento de tais habilidades aplicado ao professor. Tá? Em muitos artigos... Isso daqui... pode falar.
Em muitos artigos a questão pode não estar clara, né? Veja bem, se não estiver clara, isso é um julgamento que a gente tem que fazer. Um artigo que Tá. não tem a questão clara, como ele vai ter uma resposta clara? Entendeu? Então, se Uhum. não está clara, se você não localiza nenhuma questão e nem objetivo, se tem lá Tá. objetivo refletir sobre tal coisa, refletir não é objetivo de pesquisa, Aham. entendeu? Então, veja, ele está perguntando, aqui vai ter uma resposta, ele acha que pode ou não, ele vai avaliar, ele vai dizer, esse curso tem pontos a melhorar, pontos, então aqui tem o objetivo claro. Então, o que eu teria que fazer? Se eu não tenho uma ferramenta, gente, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar isso daí. Isso é o processo certo. Ah, todo mundo faz isso num processo de revisão? Infelizmente, eu não sei dizer. Tá? Ou de estado da arte, enfim. Você teria que copiar esse extrato para a sua planilha. Ó, eu teria que vir aqui e falar assim, bom, esse pedacinho me informa o quê? Me informa... Opa, não é aqui. Tá no artigo que eu estava. Esse aqui. Esse pedacinho... Esse pedacinho aqui me informa o objetivo / o problema de pesquisa. Certo? Então, isso é o que esse artigo discute. Legal. O que mais que eu tenho agora? Vamos lá. Eu venho aqui, um método. Então, veja, olha só, trata de estudo de intervenção. Ó, aqui eu tenho tudo isso, olha aqui, ó. Aqui é como a pesquisa foi feita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá tudo que se refere ao quê? Ao encaminhamento da pesquisa. Então, eu vou trazer para cá tudo que se refere a ela. Ó, tem isso, o que mais que tem? Quer ver? Tem mais informação. Então, eu vou lá. Tá? E vou buscar o restante. Ó, aqui eu tenho a informação dos participantes, vou copiar. Então, isso já é nos meus o quê? No meu material selecionado. Ó, o que mais que eu tenho? Nossa, olha como ele informa tudo. Ó, como foi feita a avaliação, ó, os procedimentos. Então, veja, olha a qualidade desse artigo. Ó, ó. Método. Professora, Ah, é a Débora. Uma pergunta, na verdade, sobre o diário de bordo. ah. Até uma base que eu fiz a pesquisa, mas não vou utilizar no artigo, eu descrevo todo o meu processo. Descreve para você saber, mas se você não vai utilizar... Ah, não, sim, no momento que eu for produzir o artigo, eu sei que eu não coloco, mas eu vou colocando mas ali é bom para como... você saber. Se você depois quiser voltar esse processo, então, olha, gente, eu vou passando, olha, para cá, se eu não tenho uma ferramenta, um software para análise, esse é o processo. Eu estou coletando dados, gente. Isso daqui é como eu fiz a coleta de dados do meu artigo. Da mesma forma que vocês fazem coleta, tá? Quando você faz uma pesquisa de campo, que você entrevista, que você, né? Ou você busca documentos e você faz coleta, da mesma forma que você faz isso, tá? Ó, você tem que fazer a coleta dos dados do teu artigo, olha. Professora, independente da minha pergunta de revisão, eu tenho que coletar todos esses dados. Sim, porque a primeira coisa que você faz numa pesquisa... Veja, num estudo de revisão sistemática, qual a diferença de um estudo de revisão sistemática para uma pesquisa do tipo estado da arte? Ou uma revisão narrativa? Ou uma revisão integrativa?
O estado da arte vai me interessar as temáticas das pesquisas. Não, mas não, tem uma diferença fundamental entre esses 3 estudos e a revisão sistemática, uma metassíntese qualitativa. Quando você tem uma pergunta, como essa minha, que você quer descobrir coisas para poder utilizar depois. Tá? Então, por exemplo, eu quero descobrir estratégias que eu posso utilizar na sala de aula com os professores. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa, é um estudo de revisão, é uma revisão sistemática, que é uma metassíntese qualitativa. Por quê? Porque eu quero agrupar resultados qualitativos. Eu quero dizer assim, que estratégia um professor pode usar na sala de aula? Será que eu posso, tá, usar qualquer artigo? Qualquer artigo que qualquer um publicou? Não, eu tenho que julgar. E, por exemplo, existem até parâmetros para julgar. Eu posso dar nota, por exemplo, se o artigo informa o número de participantes, se o artigo informa o contexto que foi coletado. Se não tiver esse tipo de informação, se a metodologia não estiver explícita, como é que eu vou utilizar o resultado dessa pesquisa? Como é que eu posso afirmar, usar esse artigo na minha pesquisa para dizer que tal prática funcionou? Então, gente, assim, eu estou chamando a atenção porque, às vezes, a gente, quando lê um artigo e sai citando alguém, tá? Eu sempre me pergunto assim, se eu fosse usar o medicamento que esse artigo indica para eu usar, será que eu avaliei com o rigor que deveria ser avaliado? E aonde está o rigor? Onde demonstra esse rigor do artigo? Na descrição da metodologia. Então, veja, então, se eu estou fazendo um estudo de revisão, eu tenho que coletar a metodologia do artigo. Tá? Agora, como eu vou coletar? Eu vou ler e vou ficar marcando xizinho. Tem isso. Vou ficar preenchendo só os pedacinhos. Tá? Entende? Então, assim, são decisões que você vai tomar. Mas você tem que coletar dados. Então, por isso que os estudos de revisão, a gente pode até dizer que eles são quase uma pesquisa empírica, porque existe uma coleta de dados. Só que os dados não são naturais, são dados de segunda mão. Não são dados primários. E pesquisa empírica é com dados primários. Mas o processo, existe uma coleta, e eu preciso fazer essa coleta. Tá? E aí, eu iria, tá, pegar os pedacinhos, né? Deixa eu ver aqui. Ó, não lembro se eu parei aqui. Ó, é aqui mesmo. Tá? Ó. Quinta série. Tá? Daí, o que mais que tem de metodologia? Daí, quinta série. Aí, as duas. Ó, tudo isso, ó. Tudo isso é isso que, ó, é esse detalhe, gente, ó, ter passado no comitê de ética, tá? Tudo isso são detalhes metodológicos super importantes do artigo, ó. Até aqui. Acabei. Opa, tem mais aqui, ó. Análise de dados, como que foi feita. Aqui, ó. Até aqui. Bom, já coletei o que era encaminhamento metodológico. Certo? Agora, o que eu vou coletar? O que me interessa agora? O problema da pesquisa, a metodologia e o resultado. Ó, resultado, olha, e discussão. Então, agora, olha só, tudo isso é o que ele traz no resultado. Agora, aqui, eu poderia ir lendo o meu artigo e dizendo, puxa, isso daqui me interessa. Então, o que eu vou fazer? Vou coletar, ó. Qual a finalidade de obter uma melhor compreensão dos dados? São escritos através, tá? Isso não me interessa. Análise de desempenho. Tá.
Veja que, como é uma pesquisa qualitativa, olha só, no pré-teste, isso daqui não me interessa ainda, vamos ver no ano de desempenho. Me interessa a discussão disso daqui. Tá? A que conclusão o autor chegou sobre esses dados. Mas é claro que eu teria que julgar se, por exemplo, ele detalhou esses resultados, porque isso é estudo quantitativo. Tá? Por exemplo, existem tabelas. Eu poderia ter essa questão. Ó, o artigo apresenta tabelas? Apresenta. Tá? O artigo apresenta citações que comprovam. Então, se o estudo fosse qualitativo, eu teria se o artigo apresenta citações que comprovam as categorias do autor. Se não tem citação, como é que eu vou ter a comprovação? No caso de estudo quantitativo, eu tenho o quê? Eu tenho as tabelas dos valores. Ó. Então, no fundo, porque cada tabela dessa tem uma discussão de conclusão dele. Então, eu teria que ir lendo cada pedacinho e falando, bom, então, nesse primeiro resultado que ele apresenta, ó, tá, cadê? Quanto ao desempenho, não desempenho dos alunos brasileiros, tá? Ele está fazendo uma análise aqui. Tá? E aí eu iria localizar os resultados que eu quero trazer, e da mesma forma eu teria, ó, os professores tiveram para aplicar em suas aulas. Vamos ver se eu acho um aqui mais recente. Eu já fiz isso, mas eu não tinha certeza de dava. Vamos ver a conclusão dele. Ó, o que pude perceber, a situação dos conteúdos aplicados estava fazendo diferença. Então, provavelmente, aqui tem informações, essas aqui são falas dos sujeitos. Ó. Então, quer dizer, é um estudo que tem fala de sujeito e tem a parte quantitativa, tá? Os resultados mostraram ter impacto importante e tal, mas veja, aqui é o resultado, então eu poderia até trazer esses resultados, tá? Então, eu teria uma coluna aqui, que eu ia copiar aqui, que eu ia chamar de resultados. Opa, desculpa. Resultados. Mas, olha só, resultados. Mas os resultados, eles ajudariam a dizer o quê? Se as estratégias funcionaram, se não funcionaram. A minha busca específica é pelo quê? Quais estratégias utilizadas pelos professores ou pelos formadores, enfim. Tá? Aí eu ia ter mais uma coluna aqui, que eu iria trazer o quê? O que eu estou buscando. O que o artigo, quais são os parágrafos que o artigo menciona essas estratégias? E aí eu traria para cá, para quê? Para depois passar por uma outra etapa de análise, onde eu ia lendo todos os pedacinhos e ia vendo o que significava. Esse seria um processo de análise que eu poderia comprovar os resultados que eu cheguei, tá? Ah, mas eu vou fazer no Excel, mas eu vou lendo e vou marcando com xizinho o que eu encontrei, o que eu não encontrei. Gente, o processo é cada um agora pode desenvolver o seu próprio processo no Excel de como analisar esse material. Certo? Mas o importante é que eu vou ter que ter comprovação. E às vezes eu vou ter que citar no meu texto o porquê que eu estou trazendo esse estudo. Certo? Então, Sora, oi. De repente ali você fez a transcrição do questionamento, do objetivo, dos resultados, mas assim, não ficou em nenhum lugar nada explícito da tua questão de pesquisa. Aí você diz assim, esse artigo não contribuiu. Não, veja aqui, ó, aqui na estratégia, eu coloquei um campo estratégia, que eu vou ter que verificar se ainda tem, então eu vou ter que ler e ver. Bom, quando ele está descrevendo o curso, ele apresenta algumas estratégias com os alunos? Porque Ok. Entendeu? Aí o que eu teria que fazer? Eu tenho que copiar para cá o que eu localizei lá.
No meu caso, eu quero trabalhar com os conceitos de escola digital, educação digital. E se não tiver explícito isso no documento, no artigo que eu ler. Veja, Rosilei, o que você quer trabalhar da escola digital? Só relembrando, gente, que são 21 trabalhos. O teu é estado da arte ou o teu é um estudo de revisão? O que é o teu? O meu é revisão sistemática integrativa. Qual a relação entre os conceitos de escola digital, educação digital e educação 4.0? Então, veja, o que você tem que trazer para a tua planilha? Todas as menções, tá? Todos os parágrafos que eles definirem o quê? O que é escola digital. Toda vez que eles comentarem, então, o teu foco não é no resultado. Então, observem que eu nem olhei, gente, aqui atrás. Porque meu foco é o quê? No resultado da pesquisa. Agora, vamos supor que a minha questão de pergunta fosse como o conceito de metacognição, tá? Ou quais são os elementos de metacognição presentes nos artigos que estudam a metacognição? Uhum. O que eu estou falando? Eu estou estudando o conceito. Isso é uma revisão o quê? Isso é uma revisão integrativa. Se é uma revisão integrativa, o meu foco é onde? Me interessa o método? Não. Eu posso até ter um método para eu poder descrever de onde foi que eu tirei isso daí. Então, o método é sempre importante, porque é por ele que eu vou mostrar, que eu vou apresentar a minha pesquisa. Tá? Se essas pesquisas são qualitativas, quantitativas, que tipo de pesquisa são? Agora, me interessa o quê? Me interessa até aqui, ó. Então, o começo, por quê? E daí, o que eu vou extrair? Eu tenho que ir lendo e falando assim, bom, ó, onde tem pedaços que ele me informa, que ele usa a palavra metacognição. Então, vamos aqui, ó. Mediante explica, né, tem importantes evidências sobre a relação entre estratégias de estudo e alto desempenho escolar. Com esse objetivo, foram desenvolvidas nas últimas décadas que investigaram fatores envolvidos na aprendizagem eficiente, como motivação, a aprendizagem regulada, a aprendizagem de automonitoramento, a metacognição, a aprendizagem eficiente. Puxa vida, eu encontrei aqui alguns nomes, tá? Que ele traz como conceitos correlatos à metacognição. Interessante. Então, eu vou copiar isso e vou abrir aqui, porque eu estou fazendo outro tipo de estudo. Então, eu vou chamar de conceitos correlatos. Tá? Legal. Eu tenho uma dúvida, professor. Pode ir. Uhum. Quando você colocou aquele pedacinho ali que ele veio com vários autores, você iria lá e vai ler todos aqueles artigos referentes ao que aqueles autores falaram? Depende. Não vou ler, não necessariamente, mas eu vou trazer. Sabe por Porque quê? ele nunca termina, sabe? Porque daí não vou ler. Não, eu não vou ler esses autores. Eu vou ler, por exemplo, autores que eu ache, tá? Porque aquilo que tem um artigo que ele diz assim, um artigo de revisão. Acho que trabalhei com vocês, que ele fala que ele primeiro buscou na base de dados e depois ele fez um método como se fosse um método bola de neve. Se ele percebia que o autor citava outros autores, ele ia atrás. Mas quando que eu vou atrás, tá? Por exemplo, no meu, olha só para você ver aqui, ó. Vou pegar aqui. Na minha planilha, eu percebi, tá? Que existe aqui uma autora, essa daqui, que é muito citada. Essa Evelyn. Tá? E aí, o que eu percebi? Eu fui fazer uma busca na Cielo e eu vi que tinha alguns artigos que eu não sei por quê, não vieram dela. Eu joguei o nome dela e falei, eu quero ver tudo que essa mulher publicou.
Entendeu? Então, eu vou nesses artigos que citarem o que eu preciso. Então, por exemplo, aqui, como eu coloquei aqui para vocês, ó, isso daqui eu criei uma coluna do quê? De elementos correlatos, conteúdos correlatos. Ah, isso daqui, por quê? Porque a minha questão de pesquisa é estudar o quê? Os elementos o que está por trás do conceito de metacognição. Então, é um estudo, é uma revisão integrativa. Então, tudo que eu encontrar no artigo que pode ser... Gente, na realidade, o que eu estou mostrando para vocês a gente está fazendo uma análise de conteúdo. E o que eu faço na análise de conteúdo? Qual é o primeiro momento da análise de conteúdo? É a leitura flutuante e a marcação das unidades de sentido. O que é uma unidade de sentido? É a parte do texto que responde alguma coisa que eu quero descobrir. Certo? Então, a gente tem. Então, veja, por isso que eu falei para vocês: se vocês estão trabalhando com uma planilha para copiar e colar, vocês têm que focar no estudo de vocês. Não adianta, é legal, nossa, eu estou lendo, eu acho que é importante guardar isso. Vai guardar onde? Então, vai criar uma coluna para guardar informações interessantes. Bacana. Mas vocês viram o trabalho que dá ficar copiando coisas para a planilha. Se eu estiver usando o Atlas TI nesse caso, eu vou criando códigos lá, né? Depois eu consigo juntar isso tudo e por exemplo, passar para um Word? Sim, veja, mas o processo de análise, veja, daí que a gente vai mostrar depois para vocês que você fazer um estudo de revisão com um gerenciador de informações, com um software de análise de dados qualitativos, ele é um gerenciador de informações, tá? Você fazer uma revisão com software desse tipo, ou qualquer pesquisa, é muito mais fácil e o resultado muito mais seguro. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que até hoje é o primeiro ano que eu vou colocar o Atlas na disciplina. A maioria das pessoas que faziam o quê? Manual. E aí eu vou mostrar para vocês um artigo, quer ver? Está lá nas nossas referências, que é o artigo que eu fiz com a Rosane. Tá? Deixa eu pegar aqui. Que foi todo feito, gente, no Excel, tá? Mas com um artigo muito, muito bom. E foi todo feito no Excel. Eu tô lendo um artigo teu aqui, professora, até quando eu peguei, eu nem sabia que eu ia ter aula com você, depois que eu vi que era você, que é análise de dados de Bardanha e Saldanha. Tá. Ó, deixa eu pegar aqui esse da... Cadê? Não, quero ele antes de publicar. Então, olha só, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou abrir o artigo aqui, deixa eu ver. Vou pegar o final primeiro. Tá. Bom, então, aqui é o referencial dela, tá? Então, o que é esse artigo? Olha só, a gente precisava, tá, de um artigo que comprovasse para a tese da Rosane que o conceito enfoque de competência, conceitos enfoques de competências das pesquisas brasileiras, tá? A gente chamou de uma revisão narrativa, tá? Mas eu poderia ter chamado de integrativa, porque eu integro os conceitos, tá? Não teve problema nenhum, tá? Aí, o que aconteceu aqui?
Então, a gente precisava comprovar, tá? Que as pesquisas no Brasil sobre competências, elas contribuíam pouco para a implementação de um currículo de competência. Então, a gente partiu de uma discussão, tá? Ó, que existe uma polissemia no conceito. Nossa, agora que eu vi aqui, ó, evolução. Nossa, eu vou ver até se não está na publicação. Gente, a versão final estava com erro aqui. Deixa eu pegar o publicado aqui. É duro quando a gente vê o artigo publicado e vê que passou erro, gente. É muito triste. Deixa eu pegar o publicado aqui. Não tem a revisão final aqui. Vamos ver. Não, ufa. Como que é? Não me lembro como estava. Bom, então vamos lá. Isso daqui veio de uma teoria que a gente encontrou sobre os tipos, tá? Os enfoques de competência. Tá? Mas o que ela foi fazer? Olha só. Então, você tem que chegar nisso. Ó. Para a gente interessava o Brasil. Certo? Então, ela achou, e ela precisava que o artigo trouxesse a palavra conceito de competência. Tá? Porque ela queria conceito de competência, que ele falasse, o conceito de competência, se só trouxesse a palavra conceito, né? Bom, enfim, aí ela chegou, tá, a essas publicações. Então, eu tenho, olha, há 56 trabalhos, sendo que 48, olha só, 48 eram artigos e 8 ensaios. Como é que eu sei, como é que eu consigo classificar isso? Por onde eu classifico isso? Para eu dar esse resultado. Na leitura, né, professora? Mas em que lugar? Às vezes está no resumo ou na introdução. Não. Não, na pesquisa, metodologia. Nos descritores, professora? Não. Na metodologia? Como é que eu consigo classificar? Quem que falou? Fábio. O Fábio está certíssimo. É só na metodologia. Tá? Por quê? Por exemplo, o que é um artigo? Um artigo é aquilo que é de pesquisa empírica. É assim que as revistas definem. Um ensaio é um texto teórico. Então, se é um texto teórico, como é que vai estar a metodologia dele? Não vai ter. Certo? É claro que vai acontecer de ter artigos que têm uma metodologia fraca. Mas nem por isso ele é um ensaio, entendeu? Então, ensaio não significa... Ensaio não quer dizer artigo mal feito. Ensaio é um gênero textual de discussão teórica bem feita. Certo? Professora, mas nesse caso ele não tem revisado por dois, ele não define nem... Pode, porque o aqui, que faz revisado por pares é a revista. Por pares, não é por dois, é por pares. A revisão por pares é o que mostra a qualidade da revista. Porque se eu tiver um ensaio, tá? Se eu tiver um ensaio e esse ensaio é mal escrito, é mal, quer dizer, as discussões não têm fundamento, ele não traz autores, ele só traz ideias da cabeça dele. A revista não vai aceitar. Esse é o papel do revisor por pares na revista. Então, todo artigo da revista ele é revisado por pares? Sim. Se for para a revista... A revista, sim. Essa é a diferença de um artigo de revista e de um capítulo de livro. Então, eu posso considerar que todo artigo publicado ele é revisado por pares? Pode, mas aí depende dos pares, depende da revista. Você entendeu? Entendi. Você não pode considerar que todo artigo publicado numa revista é um capítulo da Bíblia. Entendeu? Entendi. Não é um capítulo. É por isso que tem o Qualis, né? Mas eu vou ser sincera, mesmo por Qualis. Por isso que
Por isso, gente, que a gente tem que aprender a avaliar o artigo pela metodologia. E não mesmo no Qualis. eu posso ter um artigo no Qualis A1 que passou por 2 avaliadores ruins. Ué, 2 avaliadores que sem compromisso. Não posso. É mais difícil, eu diria, mas possível, né? Difícil, não? Não. É como artigo de evento, gente. Eu sempre falo para os meus alunos. É importante participar do evento? É importante mandar artigo? É. Mas não é porque você teve um artigo aprovado no evento que você precisa publicar no Facebook. Gente, porque tem um artigo publicado no evento, entendeu? Por quê? Deixa, né? A gente quer que as pessoas participem dos eventos, a gente quer que as pessoas, né, vão nos eventos discutir. Agora, entende? Então, o evento, muitos eventos, gente, ele limita pelo espaço físico dele até, a aprovação dos artigos. Quanto mais gente estiver discutindo, melhor. Certo? Então, é super importante participar do evento. Mas não é isso, porque às vezes eu vejo isso, entendeu? Às vezes eu vou discutir um artigo com um aluno, professora, mas foi aprovado, você está achando erro no meu artigo e foi aprovado no evento. Passou por 2, 3 avaliadores. Entendeu? Então, assim, a gente é que tem que criar o nosso próprio... Como é que eu posso dizer? A nossa própria autoavaliação. O professor tem que ser avaliado por trio, por 2 e mais pela gente, né? Exato, tem que ser por gente. Então, vejam. Então, a resposta, então, como é que a gente chegou a isso? Então, para a Rosane poder chegar a essa conclusão que ela tinha 48 artigos de pesquisa empírica e 8 ensaios, ela teve que fazer o quê? Tá? Ela teve que criar uma planilha, ela copiou todas as metodologias para a planilha e depois ela foi analisando para chegar. Por exemplo, gente, se eu fosse avaliadora desse meu artigo aqui, tá? Hoje, eu seria chata para dizer assim, eu não posso dizer que 48 são artigos o quê? Resultantes de pesquisa empírica. Para mim, isso estava subentendido, mas para o estudante isso não está. O estudante vai ler e vai falar assim, mas então ensaio não é artigo? Ensaio é um artigo, mas não de pesquisa empírica, entendeu? Então, o avaliador poderia ter implicado com o meu artigo e não ter... Ou ter contribuído para eu melhorar. Bom, agora aqui, gente. Olha o resultado que ela traz aqui, ó. Então, lembra que eu falei, ó, ela traz de onde vieram os artigos que ela selecionou. Então, isso é outra coisa que você precisa mapear na tua planilha. Então, a tua planilha, ela vai ter que ter, olha aqui, ó, ela traz as áreas, tá, ó, cadê a tabela 1? Ó, então as áreas, ó, saúde 36, engenharia 5. Então, como é que ela chegou a isso? Lendo, tá? Na realidade, lendo, tá? E vendo as revistas, o vínculo das revistas. Então, olha, ela tem 36 na área de saúde porque vieram de revistas que são revistas específicas da área de saúde, de revistas que são específicas da engenharia de produção, de revistas que são específicas do quê? Da educação, que era a que interessava. Mas, por isso que ela, né, mencionou as revistas. Tá? Aí, agora, olha só, como é que ela chegou nesses resultados? Então, olha o que ela marcou aqui, ó. Componentes dos conceitos de competência extraídos das definições de competências presentes nos estudos. Ela ia lendo cada artigo e copiando, toda vez que aparecia competência ela pegava o autor, que o autor
usou no trabalho. Tá? Então, aqui, olha só, é como se fossem apudes. Então, ela está dizendo assim, que ela encontrou, tá? Em todos os trabalhos que ela analisou, ela encontrou esse autor, ela encontrou esse autor. Então, esses daqui não são os artigos. Esse daqui, por quê? Porque ela estava analisando, ela queria descobrir quem também nas pesquisas brasileiras, quem que as pessoas citavam no Brasil quando eles iam discutir competências. Então, como eu tenho que fazer isso, ó, eu tenho que trazer o quê? Então, os autores que foram citados. Aí, aqui, olha, ela vai dizer assim para mim, olha, que o... Cadê? Ó, na primeira seleção, ó, 12 citações, olha, ó, na primeira seleção, agrupam-se 12 citações que apresentam componentes de competência referentes aos atributos individuais. Dela, 7 mencionam o conhecimento básico da competência. Onde estão essas citações? Na planilha dela. Se a revista quisesse, tá? Ela poderia mostrar essas citações aqui. Tá? Mas o que ela faz? Algumas delas, ela traz o texto para provar aquilo que ela disse. Tá? Olha, 4 citações, está discutida aquela tabela. Tá? Aí, olha só o que ela faz. Olha, componentes do conceito, tá? Então, aqui são os artigos, ó. Ó, são desculpe, ainda os autores que os trabalhos trazem, ó. Então, ela vai dizer assim, olha, então como é que ela conseguiu fazer essa tabela? De novo, ela tinha os extratos, ela tinha os pedacinhos do texto nas planilhas e ela ia marcando onde esses conceitos estavam. Tá? E aí, veja, a gente teve que tirar muita coisa nesse texto. Tá? De novo, olha aqui, ó, características. Então, ela, mesma coisa, aqui já é conclusão. Então, o que ela ia? Aqui já é uma frase que depois que ela tinha todos os extratos de competência, ela ia lendo cada extrato e marcava assim, bom, esse extrato eu tenho uma abordagem reducionista, eu tenho que ele fala que ela ocorre numa situação real. Então, ela ia, ó, e aqui ela está dizendo dos artigos que vieram. Tá? Então, esses são os artigos da revisão. Esses são os que ela baixou. Tá? E aqui que nem essa autora usava esse autor. Então, o que ela está dizendo aqui? Ó, então, esse daqui não. Esse daqui, ele dava a definição dele. Ela diz aqui, ó, não, que essa autora utilizava uma fonte secundária para definir competência. Então, a partir dessa ela sabe que essa não é uma pessoa que estuda competências. E assim, entendeu, gente? Então, agora, as colunas que vocês... Aqui já é discussão. Tá? Aqui já é... Tá? Aqui já é discussão do artigo, dos resultados. Mas vejam, então, as colunas que vão ter na nossa planilha, elas se referem aos elementos que eu quero buscar. E as colunas, elas vão se ampliando. Por exemplo, vão se detalhando. Ó. Aqui eu vou trazer tudo. Tá? Trouxe todos os pedaços do texto. Legal. Aí eu vou ter uma outra planilha. Depois que eu tiver todos os pedacinhos aqui, eu vou copiar isso daqui para outra planilha. Tá? Ó, vou copiar e agora eu vou estudar o quê? Eu vou estudar o encaminhamento metodológico. Então, tá. Então, eu vou estudar o encaminhamento metodológico. Vamos abrir essa coluna. O que eu vou ter no encaminhamento metodológico? Eu vou ter participantes, eu vou ter instrumentos de coleta de dados, eu vou ter método de análise,
certo? E aí eu vou espremendo o texto. Aí, o que vem disso daqui tudo? O que são? Quem são os participantes? Tá aqui, ó. Participaram da pesquisa, 54 alunos, tá? Ó, então, esses são os participantes da minha pesquisa. Legal. Então, eles vêm para cá. Certo? Aí, então, vejam, eu não tem outro caminho. Eu vou olhando, eu vou focando em cada elemento. Se eu vou analisar a metodologia primeiro, tá, eu vou analisar a metodologia de todos os artigos. Puxa, mas eu só vou usar artigos de pesquisa empírica. Então, para minha outra planilha, eu já vou tirar fora o quê? Aqueles que não são pesquisa empírica. Então, eu tenho que ir fazendo, gente, passo a passo. Certo? Porque à medida que eu vou fazendo passo a passo, o meu olho de pesquisador vai se educando, eu vou tendo uma visão, entendeu? Eu vou lendo e relendo aquele... E vou criando, e vou escrevendo, às vezes, no meu diário, algumas conclusões. Algumas conclusões, alguma hipótese que vai surgindo no caminho. Então, eu tenho que ir fazendo esse passo a passo. Não tem outro caminho, tá? Não tem outra... Não tem segredo. Aliás, não tem segredo, não tem receita. Tá? E cada um vai criando a sua receita. Então, se a gente olhar na planilha do Diego, vocês vão ver que a gente não chegou... Eu coloquei o Diego lá como exemplo, não coloquei? A planilha dele. Alguém já olhou na planilha final do Diego ou não? Que eu coloquei. Você colocou lá, prof. Então, alguém chegou a olhar? Não. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, então, vamos lá. Vou pegar aqui. Então, olha, a planilha final é em 2019 aqui que o Diego chama, tá? Então, olha só. Tá? Isso tudo aqui que o Diego fez, tá? Foi só o estado da arte, tá? Deixa eu pegar aqui. Para ele mostrar, tá? Como. Só que aqui a planilha, depois o Diego jogou no Atlas TI, tá? Então, ó, depois que ele tinha essa planilha aqui, tá? Deixa eu só me lembrar. Prof, ali documento é o nome que ele colocou depois que baixou? Exatamente. Tá? É o documento que... Exatamente, é o nome que ele deu para os documentos dele. Tá? Então, olha, só para vocês verem que o objetivo do... Só que eu devia ter pedido o projeto no Atlas TI, tá? Porque o Diego, ele codificou, por mais que a gente não estivesse usando o Atlas TI na disciplina, ele fez no Atlas TI. Deixa eu ver, eu não tenho uma cópia dela aqui, no Atlas TI, tá? Mas deixa eu pegar só o artigo. Então, veja que ele tem tudo mapeado, tá? Mas aí ele tem... e o Diego... olha aqui, cadê? Ó, tudo isso daqui ele fez, tá? Foi simplesmente para ele poder mapear a área dele, tá? Deixa eu achar a questão de pesquisa aqui. Ó, o que as pesquisas apontam a respeito da produção acadêmica brasileira sobre o ensino de geografia em relação ao meio ambiente e ensino médio. Então, ele queria identificar o que as pesquisas, né, estavam apontando sobre essa relação, se existia ou não relação entre o ensino de geografia e essas duas áreas, tá? Então, para fazer isso, tá? O Diego acabou fazendo. Então, ele chegou na planilha, então a planilha para o Diego só serviu, tá? Para
ele chegar aos documentos que ele queria. Tá, ó. Então, aqui ele foi ainda, ó, tá? Marcando os documentos que ele queria, tá? Só para isso, gente. Ele não faz análise aqui, ó. Ele tem os autores, e ó, por quê? Porque ele fez análise pelo resumo. Então, o que ele fez? Então, a planilha serviu para que ele pudesse pegar esses resumos, tá, de teses e dissertações e jogasse para o Atlas TI. Então, como ele queria só fazer esse estado da arte, o estado da arte você pode fazer pelo resumo. E se o resumo está mal feito, aí você pode pegar o documento original e colocar. Certo? Mas por quê? Porque o estado da arte mas pelo resumo de teses e dissertações, tá, gente? O estado da arte em artigos, aí não. Se você vai fazer o estado da arte em artigos, você tem que fazer pelo artigo completo. Por quê? Porque o resumo do artigo científico é muito pequeno. Aí o autor não vai... Se no resumo grande da CAPES o autor já não coloca tudo que deveria colocar, imagine num resuminho de artigo científico. Que às vezes são 120, 200 palavras. Tá? Então, o Diego partiu daqui do resumo, aliás, dessa planilha, ele importou essa planilha aqui, na realidade foi essa daqui, né? Ó, ele importou essa planilha para o software Atlas TI. E daí lá dentro é que daí ele começou a analisar. A aula que vem eu vou mostrar esse projeto do Diego no Atlas TI. Tá? Daí eu vou abrir para vocês verem os códigos que o Diego criou, como ele organizou esses códigos, tá? Por quê? Porque ele achou que ia ser um trabalho de maluco fazer no Excel. Veja, eu também acho que é. Por quê? Porque eu conheço uma ferramenta melhor. Mas para quem né, nunca fez ou não conhece, tem muita gente que vai fazer e vai achar maravilhoso fazer no Excel. Tá? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês como é fazer no Atlas TI. Gente, antes de eu entrar nessa parte, dúvidas do trabalho de vocês, senão eu vou ficar falando a aula inteira. Eu tenho, prof. Então, vamos lá. Vamos tirar... Até queria que você abrisse lá o meu diário de bordo, a minha planilha. Ah, já vou abrir, então. Então, professora, eu fiz classificação por área e nível de ensino. Eu ainda não concluí, mas eu quero te mostrar a dúvida que eu tenho. Uhum. Pode falar. Aonde? No diário? Ali, pode abrir o diário. Pode ir. Eu vou baixar só para ficar mais fácil de mostrar. Eu estou fazendo só da revisão sistemática, por enquanto. Tá bem. Tá. Então, vamos lá. Eu abri coisa errada aqui. Tá, vamos lá. Uhum. Pode, vamos lá. É na página 9. Não, no protocolo, na página 21 já. Aqui? Não, pode seguir. Deixa eu só ver as duas questões aqui. Veja só a integrativa que a Estado da Arte eu não estou fazendo. Não, já tá.
Entre os conceitos de educação digital e educação Certo. 4.0, escola digital. Uhum. Eu Aham. usei. Eu consegui levantar ali, está mostrando 42 no total. Acho que para baixo eu já dou uma visão de todos eles. Eu fiquei com 590, professora. Tá. Aham. Aí eu juntei as planilhas, fui pelos títulos. Aham. Eu criei área, nível educacional e foco. Certo. Eu achei muitos artigos da área de saúde na Science Direct. Aham. A Redalic e a Eric ProQuest trouxeram basicamente de educação. Eu classifiquei daí o que era educação, o que não era. Uhum. E no nível educação infantil, básica, superior, especial, jovens e adultos, a continuada, Perfeito. Aham. tudo que era fora, informação de professores. Aham. Aí eu fiquei com só sobe, professora. Com qual você vai ficar? Educação. Ó, Perfeito. Aham. dos 590 sobrou 333. Perfeito. É Perfeito. isso, né? Exatamente. Então, 533 pode seguir. Uhum. Aí eu classifiquei por nível de ensino. Tá. E eu Indefinido. O que você quer dizer sempre indefinido? indefinido porque eu não consegui, pelo título, ver que nível de Não, ensino. então é isso que você vai ter que fazer o seguinte. Se isso veja, é uma informação que interessa, essa planilha, esse gráfico aqui não vale. Tá? Você vai ter, porque isso daqui é um resultado importante. Então, você vai ter que identificar o nível de ensino de fato. Então, Sim, depois na leitura, porque vai te interessar todos os níveis. Não, só educação básica. Ah, só educação básica? Ah, não, É, então tá. Então aí, veja, então você não tem alternativa, você vai ter que pegar esse 194 e ler o resumo. eu fiz hoje, professora, já está na sequência ali. Já está aqui. Eu analisei 240. Porque aí eu criei assim uma nova coluna só para o indefinido. Isso. Separei na realidade, o que você faz? Não, você não precisa criar uma nova coluna. Você cria uma nova aba. Isso. Tá? E lá você vai, o indefinido vai deixar de ser indefinido. Você não vai abrir outra coluna. Sim, eu junto na terceira planilha daí. Aí você vai juntar, que ele vai ficar, ó, esse já não, esse é ou não é, enfim, vai para o outro. Uhum. Eu analisei e encontrei, eu não terminei, falta 25 para terminar ainda. Aí, você fechando essa planilha, você tem os artigos que te interessam. Isso, aí eu vou fazer a exclusão, porque aí eu vou justamente para análise deles. Eu estou achando que vai dar uns 100, professora. E eu fiz. Mas aí, como é que você vai dar um 100? Peraí, porque está aqui, ó. Eu já tenho esse resultado. Veja, eu já. Vai dar um 100 que são da educação. Educação básica 46, 49, mais os 40 e poucos que eu já tinha classificado anteriormente. Aham. Tá, então daí... Aí eu fiz, professora, o foco. Ao ler, eu escrevi o foco, mas eu não vou poder fazer essa exclusão por foco, né? Porque, veja, você não sabe qual é o foco. Porque você não... Veja, é uma revisão de conceito. Não te interessa o foco. Ok. Na realidade, você precisa classificar o foco para você poder dizer que determinados conceitos vêm com tal problema de pesquisa. Então, a gente não tem um foco. A gente tem uma classificação pelo problema de pesquisa. Então, agora, acabou a inclusão e exclusão para você. Agora é começar o quê? Classificar para apontar resultado. Certo? Só que a primeira coisa, o que você vai fazer, tá? Bom, olha a dificuldade, gente, se a gente não tem uma ferramenta, tá? Olha que coisa de maluco, se a gente for pensar. Que, hoje em dia, lá fora, quem faz revisão, usa a ferramenta.
e acho que no Brasil também. O que a Rosilei tem que fazer? Ela tem que ler artigo por artigo. Vamos supor se ela tivesse isso impresso. Ela ia ter que ler artigo por artigo e localizar nos artigos os parágrafos que mencionam. Cadê? Que mencionam as palavras. Cadê as palavras dela? Ó, aqui, ó. Tá aqui. Ela teria. Esse daqui, olha, certo? Ela teria que localizar, tá? Então, o que a Rosilei tem que fazer? Ela vai abrir o artigo, vai dar um Ctrl F, que é um localizar, certo? Digital School. Ah, aqui nesse parágrafo ele fala Digital School. Marco esse parágrafo. Ah, nesse parágrafo ele fala Digital Education. Marco esse parágrafo. Por quê? Porque interessa para ela entender a forma como essas pessoas utilizam esses termos nos artigos. Vocês percebem, gente, que não tem revisão sistemática bem feita sem suor? Hã? Como que é mesmo? Professora, Como que é um ditado da academia que diz aqui, no pain, como que é? No, sem pena, no pain, no gain. Quer dizer, se não tiver pena, não tem ganho, gente. professora, mas no estado da arte é diferente? Não. Qual que é a diferença do estado da arte, tá? No estado da arte, se você está fazendo em banco de teses e dissertações, você vai ter que ler todos os resumos. Só que ler um resumo de uma página, numa tese, numa dissertação, é mais fácil do que... Veja, no resumo você vai ter que ler, separar os pedacinhos, normal. Só que é uma página. Uhum. Você tem um artigo de 21 páginas, sei lá, de 20, 15, concorda? Sim. E você tem que ler e localizar o texto. Então, tudo você tem que estudar. Então, você tem que pensar assim, que aprendizagens eu posso trazer dessa minha leitura, assim, entendeu? Você tem que ter uma cabeça aberta e saber, eu estou gastando um tempo enorme, mas eu estou tendo várias aprendizagens. Porque se você fizer tudo isso para fazer um mapeamento, estado da arte quantitativa, isso diz aquilo, e você não focar e não começar a pensar, puxa, olha o que ele escreveu aqui, que interessante, eu posso guardar isso para minha pesquisa no futuro. Olha o que ele escreveu aqui, eu posso, você entendeu? Se você não tiver esse olhar, você está perdendo tempo. Professora, eu fiz uns insights só analisando os resumos hoje, então, assim, isso me preocupou, porque o resumo ele não traz, eles trazem educação digital, escola digital, alguns trazem revolução digital da educação, eles vão trazendo. Mas, assim, tem um que foca na biblioteca digital, outra foca no livro digital, outro foca no tablet, não sei o quê, mas outro veja, foca eu entendo, Rosilei, mas você só vai conseguir ver, ele foca, porque o que você precisa, Rosilei? Você precisa no entender... conceito, né? Exato, não, em conceito, entender como que essas pessoas, que às vezes estão discutindo o uso de uma ferramenta, usam o termo digital school. Você entendeu? Então, o que você precisa, do final, você vai ter que dizer isso. Você vai ter que dizer assim, olha, eu tenho artigos que discutem ferramentas e a definição que eles trazem de escola digital é uma escola com ferramentas. Isso é uma definição correta? Não é? Entendeu? Mas é isso que você vai ter que levantar no final. Então, agora, o que você tem que saber é onde a palavra digital school, ou digital education, ou educação 4.0, né, aparece no texto. Perfeito, professora. Então, mas ali eu preciso também coletar o objetivo, a questão da pesquisa. Sim, tudo isso. Mas exatamente. Por que você precisa? Olha só, então foi bom a Rosilei falar. Eu preciso dos dados demográficos dos meus participantes. A gente tem que pensar na disciplina de revisão sistemática, na nossa disciplina, que os nossos participantes, os participantes da nossa pesquisa, são esses artigos.
Entendeu? Então, eu preciso ter informações para eu caracterizar esse meu conjunto de participantes. Perfeito, Tá? professora. Então, eu tenho que, além de coletar extratos do texto que me permitam responder, tá, a minha questão de pesquisa, eu preciso coletar essas informações que a gente chamaria, são as informações, eu não tenho documentais do artigo, entendeu? O que são essas informações documentais? Ou demográfico, sei lá, do artigo. Quem participa das pesquisas, que tipo de pesquisa foi feita. Esse artigo que discute isso. Quantos artigos que trazem o termo Digital Education, que são artigos de pesquisa empírica? Quantos tem como participante crianças? Quanto tem como... Entendeu? Então, isso é como se fosse assim, isso é uma visão geral do material que eu coletei. É o contexto que eu coletei. Vamos lá ver a Fernanda que está levantando a mãozinha. Professora, só para concluir, assim, tem muito mais pesquisa no ensino superior, riquíssimas, como disse você, vou guardar para um outro momento. Uhum. E Educação 4.0, na tradução, veio como fábrica de aprendizagem, ou Learn Factory. E é só ensino superior, eu não consegui ver ainda essa relação com a educação básica. Mas você já trouxe, você disse que você vai ter 100 artigos de educação básica, né? Então, vamos ver, tá? Perfeito. Inclusive, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma palhinha para a Rosilene, uma palhinha ótima, né, gente? Para a Rosilene, porque, veja, gente, nessa disciplina agora, e é assim virtualmente, e é assim em sala de aula, entendeu? Quem tem boca, vai a Roma. Hoje eu estou cheia de ditados, tá? Se minha filha disse isso, ela ia se matar de rir, porque eu e ela somos as mestras dos ditados errados. Eu seria capaz de dizer assim, quem tem boca, vai à Grécia, entendeu? Bom, é o seguinte, Fernanda, eu já vi, já vou... Então, por quê? Porque eu vou pegar e vou mostrar para a Rosilene como que a gente vai facilitar a leitura dela usando o software Atlas TI. Como eu vou encurtar o processo de leitura dela. Entendeu? Porque como ela já está... Professora. Oi? Que bom, é porque agora falta pouquinho para eu começar a mexer. Exato. Então, eu vou começar, ao invés de usar o meu exemplo, dos meus dados, então, eu só comecei com os meus para aquecer, entendeu? Se vocês não falam nada, eu ia preparar a aula com o meu exemplo, mas a minha ideia não é fazer com o meu exemplo, é fazer com o de vocês. Então, o que eu vou fazer, Rosilene? Eu preciso que você mande para mim 2 artigos, uns 3 artigos. Tá? Coloca aí na tua pastinha que eu baixo. Agora, tá? Então, você pega ali na tua pastinha e você vai colocar para mim assim. Agora, abre uma pastinha nova para você aqui e coloca artigos. Já coloca no nome bonitinho, como vai ficar. Baixa aí para mim uns 3, 4, tá? E coloca aí enquanto eu vou atender na Fernanda. Eu vou buscar, vou demorar um pouquinho, tá? Não, tudo bem. Vai colocando aí, a gente vai fazendo outra coisa. Tá? Beleza. Então, coloca só os 4 artigos aí, e daí a gente... E tenta colocar para mim uns 4 que você acha assim, puxa, isso eu tô curiosa. Tá? Tenta colocar assim uns bem bons. Só para a gente fazer o exercício. Fer, fale, Fer. Prof, uma dúvida bem pontual. Eu ainda estou classificando os meus artigos. E aí, o que eu queria ver contigo? Eu preciso falar, eu vou ter que, quando eu excluir, justificar cada área. Deixa eu tentar ser mais exata. Quando fala de rede social, eu estou classificando o que é de educação, o que é uma ferramenta de coleta de dados e o que está falando de rede social como sociedade, né? Redes sociais de contatos. Tá, não, repete para mim. Repete, vamos lá. Começa de novo. Tá, assim, o que eu quero... Quando a Fer fala, gente, vocês veem a Fer inteirinha na tela, não? Eu acho que ele demora um pouco para me aparecer, prof, porque ele tem que me levar para o começo quando eu falo, né? E tá compartilhada a tela, né? Daí fica do ladinho.
Eu vejo, Ah, Fernanda. entendi. Então, deixa eu pegar aqui. Vocês estão me Mas vendo? é assim. Deixa eu tirar o... Prof, mas a do... Tá Então, me vai lá, vendo? repete. Aham. A minha dúvida é assim, eu estou classificando os meus artigos. É muito visível pelo título o que é de educação e o que não é. No entanto, o que não é, ele se divide em várias pequenas coisas. E aí eu tenho que acabar clicando e lendo o resumo de vários, sendo que eu tenho 5.129. Posso só botar educação e o que não for eu já descarto? Não descarto, né? Mas Marca, coloco exata. que Isso, não marca é, que porque eu não estou é. perdendo muito tempo, Não, prof, só marca. classificando. Vamos selecionar o que não é educação, então o que era foco. Então, vamos colocar o que é educação. Porque é muito, entendeu? Só educação. Tá? Porque a minha Pois dúvida não é se é. quando eu for publicar o artigo, eu vou ter que falar assim, de tantos era uma técnica de bibliometria, mas você tem tantos... que colocar pelo menos, veja, mostrar o teu critério, o que você usou para ser critério de inclusão como educação. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, o que mencionava no título que fez com que você dissesse que é educação. Tá. Porque se você não vai conseguir dizer o critério de exclusão, você tem que conseguir dizer o critério de inclusão, entendeu? Porque é muita coisa para a gente poder dizer assim, tantos tratavam disso, tantos tratavam daquilo, tantos tratavam daqueles outros, tá? Então... pelo que eu vi, até tem um padrão, sabe? Tem, tipo assim, uns cinco tópicos. Mas mesmo assim dá muito trabalho, porque o que não fala educação no título, ou não fala estudante, ou pedagogia, alguma coisa assim, eu tenho que entrar para ver se ele tá falando de uma... Enfim. Tem que entrar no resumo, né? Eu tô tendo que entrar no resumo para ver se é uma ferramenta de coleta de dados ou se ele tá falando de porque tem muitos que falam sobre uma rede, tipo assim, rede de contatos sociais. Sim, é sabe? Muito... Tá. Então, eu acho assim, marca como não é educação e depois a gente tenta pensar um parceiro, um aluno PIBIC motivado, tipo, por exemplo, o Christian, que está trabalhando nisso, vai ser um parceiro de publicação. Oi, e o Christian, quem sabe, faz essa leitura dos excluídos para a gente poder classificar, e o Christian participa da publicação com a gente, você entendeu? A gente tem... Hã? Dá para fazer, prof. Dá? Né, Christian? Porque daí você pode fazer a exclusão para ela, para poder classificar esse. E até você faz o papel de segundo revisor, entendeu? Porque isso que é importante. Deveria ser eu, tá? Mas aí eu tô terceirizando e você é o segundo revisor. Eu fico para terceira revisora, sei lá. Entendeu? Porque daí você vai tendo os excluídos e vai classificando para poder dizer, e aí se passou algum, você vai dizer, não, a Fer se enganou, esse é a educação. Entendeu? Então, aí, esse é o papel do segundo revisor em estudos de revisão sistemática, entendeu? Tá, perfeito. Prof, obrigada. Christian também, obrigada. Aí a gente, entendeu? Aí a gente tem um estudo bem mais robusto. Entendeu? Certo? Então, gente, mais dúvidas aí? Não tem mãozinha levantada? Professora, eu tenho uma dúvida. Acho que vai na linha do que vai na linha do que a Fernanda estava falando, porque eu também, na hora de ter ali o critério do que eu vou colocar, o que eu vou tirar do estudo, só que o meu é um estado da arte em tese e dissertações. Certo. Então, eu estou olhando basicamente os resumos. Exato, você só vai olhar resumo. E daí, para tirar, pelo título eu coloquei assim, sim, não e talvez, né? O que vai, o que não vai e o que pode ser que vá. Daí, na hora de ler os resumos, eu estou categorizando assim para excluir. Esse aqui, eu criei 3 áreas, digamos assim, 3 critérios. Um que fala de outras áreas, que fala de formação que não é a inicial, porque eu quero que fale de formação inicial, então se fala de formação continuada, eu tiro, por exemplo, né? E o que fala de prática docente, que daí não está falando de formação, está falando da prática. Perfeito. Então, daí eu fui classificando assim, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, porque depois você vai ficar só com os que são formação inicial. Então, beleza, obrigado. Isso aí, Diego, certinho. E você vai pelo mesmo caminho do meu outro Diego, do meu outro aluno Diego, que você vai importar depois
a planilha com todos esses resumos para fazer o estudo mais completo. Fale, Cleusa, dúvida? Sim, professora, só uma olhadinha aqui. Eu estou lá na classificação, só para você dar uma olhadinha se a forma com que eu planilhei para poder fazer eu vou olhar, então, vou lá na... Deixa eu pegar aqui, então, calma lá. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Sim, só meu diário de bordo que eu vou ter que reescrever, enfim. Não, mas a planilha, vamos ver. Tudo bem. Porque o diário de bordo, sabe assim, para mim é super importante que vocês reflitam sobre esses passos. Então, o diário de bordo é você ter tudo passo a passo e saber como pode voltar. Sim. Tá, então vamos lá, eu vou abrir a planilha aqui. Vou baixar ela, que é mais fácil baixar. Deixa eu só compartilhar a tela aqui também. Calma lá. Eu perdi meu zoom aqui, só um pouquinho. Perdi meus componentes aqui para poder compartilhar a tela. Tá. Aí. Pronto. Vamos ver. Na minha classificação dos artigos. Tá. Seria mais ou menos. Então, exclusão. Só que olha só, o xizinho é que você considera que você vai excluir, certo? Esse foi o único que eu não coloquei uma... Tá, não tem problema. E aí, a única coisa que é aquilo que a gente falou lá, que eu falei para a Fernanda. Talvez você tenha que dar depois, tá? Você vai justificar, você vai ter que dizer assim para mim, bom, vamos mapear esses excluídos para eu poder mostrar por que eu excluí. Assim, porque é uma infinidade grande. Exato. Mas como eu até pensei na questão da Maria Fernanda ali, que a professora comentou que delas são muitos, os meus são 1.400 e alguma coisa. Então, para justificar a excluído, né? Porque olha só, porque te interessa quais? Me diga o seguinte, o que te interessa? Que trate... Políticas públicas no contexto da aprendizagem e assim, um pouco sobre a alienação parental. A pergunta é, como as políticas públicas podem ser efetivas no que diz respeito à alienação parental no processo de ensino-aprendizagem? Tá, então se eu olhar aqui, vamos pegar uns que você... sabe o critério que pode ser? Depois você vai chegar a esse critério, tá? Você vai pensar, aqueles que ficaram, olha só, esse daqui tratava de alguma forma com a família, certo? Deixa eu ver se é palavras-chave aqui. Olha, porque você pode, depois, quando você vê, você vai ter o artigo completo. E aí você vai chegar à conclusão que todos os que ficaram tinham, de alguma forma, a palavra família, pais. Aí você pode estabelecer que o teu critério de inclusão foi estar de inclusão. E daí você apresenta um critério de inclusão, entendeu? Ou de exclusão, dizer assim, não conter a palavra família, pais, determinadas palavras no... Agora, olha aqui, aqui você diz que ele fala de aprendizagem. Mas você quer... Veja, na realidade, o teu foco não é aprendizagem, é a relação família-escola, não é isso? Sim. Repete. Mas ele não... mas ele traz um pouco sobre a aprendizagem. Eu não quis descartar até que eu possa entrar entendi. Então, você está falando... Exato, entendeu? Então, você podia dizer assim, num primeiro momento, então, tratando, você teve 2 momentos. Um primeiro momento, se mencionava de aprendizagem ou de políticas, ele ficava. Tinha a palavra, né? Então, isso pode ser um primeiro momento. Mas no segundo momento, tá? Você, aqui, olha, trata de família. Então, esse fica. Eu coloquei uma esse daqui já não sai. Então, olha, mas a princípio ele fica, tá?
Veja que eu coloquei uma dúvida ali, né? Coloquei um ponto de interrogação. Aham. Ó, aqui, então veja, porque a gente pode usar esse critério, entendeu? Então tem um critério muito específico. Você quer a relação família e aprendizagem, concorda? Sim. Nossa, gente, eu acho que depois dessa pandemia, o que vai ter de material sobre pesquisa sobre a relação família e aprendizagem? Meu Deus. Sabe, professora, hoje nós tivemos entrega de atividade na escola do município, atividade e também kit alimentação. Curitiba, Cleusa? Município de Curitiba? Ou... Município de Curitiba. Tá. Como está forte, como assim, e evidente essa questão dessa alienação parental, que é o que eu estou agora, nesse momento, buscando, e assim, essa falta de compromisso realmente com a aprendizagem, sabe? Gente, olha, eu vou até usar, que amanhã vai ter aquela live que eu falei, eu brinquei, gente, que é uma live que eu tô, mas eu não tô como especialista, tá? Eu tô para conversar, porque eu tô lá como eu brinquei, eu brinquei, quando a Glaucia me convidou, eu falei, Glaucia, eu vou estar nessa live ali de vó, porque é a única coisa que eu posso dizer sobre educação infantil. E a coisa que mais me preocupa é esse termo mesmo, até anotei aqui, alienação parental. Isso. Sabe? Por quê? Essa alienação que a gente está vendo em adolescentes, as crianças que poderiam ter algum proveito, porque educação infantil não tem proveito nenhum. Tá? Então, amanhã eu falei assim, acho que eu estou lá para dizer assim, olha, gente, educação infantil não tem proveito nenhum de tecnologia, tá? Por favor, vamos deixar essas crianças brincando, vamos deixar essas crianças quebrando a casa, vamos deixar a criançada, mas não me coloque na frente da televisão ou na frente do celular. Tá? Eu vou até contar uma história da minha neta, que a minha neta falou, gente, para a avó dela, a outra avó. A outra avó não é uma pessoa assim, ela é... Bom, mas depois amanhã eu conto. Se já assistir, tá? Vamos lá. Enfim, mas vamos lá. Enfim, mas aí eu acho que você tem que ter como palavra-chave, a gente tem que ser crítico. Ó. Eu leio o título, então meu critério de inclusão mencionou, tá? No título. Se eu não tenho tempo, eu não tenho um Christian, como a gente vai ter eu e a Maria Fernanda, para fazer a revisão, tá? Ou mesmo que eu tenha, esse meu revisor, ele vai olhar os meus nãos, tá? Mas os nãos, para mim, mencionou algum tipo de expressão relacionada à família, pais, fica. Não mencionou, Cleusa? Infelizmente, é perda de tempo, concorda? Concordo. Tá? Então, na verdade, assim, a sua sugestão é que eu ainda reveja esses títulos que eu coloquei como não, sim? Não. Que você não? colocou como não, tá não. Por quê? A minha sugestão é você ser mais criteriosa no não e começar a formular o teu critério de inclusão. Para poder fechar, gente. Olha, me interessa família, lar, entendeu? Você começar a criar essas palavras-chave que você depois vai colocar. Meu critério de inclusão foi mencionou uma dessas palavras no título, tá dentro. Se não mencionou, tá? Só que você tem que ser cuidadosa, porque você tem que ser uma pessoa muito boa nos sinônimos, né? Mas você tem a sua área que você está estudando, então você... Sim, vamos lá então. Então tá jóia. Certo? Tudo bem? Isso, tudo bem. Então tá claro. Gente, podemos fazer um intervalo rapidinho e daí a gente volta para o Atlas TI ou tem mais dúvidas? Sim, obrigada, professora. Eu tenho 2 dúvidas, prof. A Cléo? Isso, Cléo? a Cléo. Quando eu fui puxar os arquivos lá da base de tese e dissertações, teve alguns que não... Puxar não, desculpa. Já terminei a parte da planilha do Excel, daí eu fui lá no link para exportar. Tem alguns que o link não vem. Aí eu tenho que buscar de outra forma ou eu desconsidero esses trabalhos? Não, ele não vem o link, não pode desconsiderar, você vai buscar de outra forma. Pelo título, pelo autor, enfim. Você vai buscar, exatamente, tá? Outra coisa, deixa eu te perguntar, mas você já está na fase qual? Agora eu baixei todos. Você baixou os PDFs deles? Aham.
Quantos são, Cléo? Eram 72 e daí não, eu tinha pouquinho. conseguido 65. Não. A gente não pode, a gente só pode justificar. Você sabe que se eu quero publicar, eu vou ter que mandar, às vezes eu tenho que mandar e-mail para os autores, aí você vai dizer assim, olha, eu procurei na biblioteca da universidade, não achei, porque a biblioteca da universidade deveria, tá? Tá lá. Tá. Da universidade que ele publicou. E aí você mandou e-mail para o autor, não veio, tá? Você vai fazer. Bom, olha só, sabe o que é legal nessa disciplina? Cada um vai usar o Atlas TI de uma forma diferente. Que nem a Cléo vai passar direto os PDFs, vai ser um trabalho, os PDFs dos arquivos. Você está salvando bonitinho com o nome do autor, né? Os nomes. Sim, bem bonitinho. Então tá. Então, gente, agora nós E outra coisa, teve um também que veio parcial, esse também, daí eu tenho que procurar ele na íntegra. E teve 2 que tá o ano errado. Quando eu puxei a planilha tá com um ano e o arquivo o PDF tá com outro ano. Eu arrumo na planilha ou não? Aí você vai, eu acho que é importante, olha, você vê, todos esses detalhes são super importantes, tá? Você vai, pode ser o cadastro errado na planilha, tá? Então, o que vale pra gente é a data que tá lá na data porque tem a ata da banca. Ah, tá. Mas teve alguns que foi 2 anos de erro, daí não acho que... É a ata da banca, não, é a ata da banca que foi, a ata, entendeu? É erro de digitação mesmo. Tá. De cadastrar no sistema. Tá bom? E uma última coisa. Eu não tinha colocado esse critério de exclusão porque eu tinha ficado com medo de excluir muitos. Mas do 72, quando eu fui, por curiosidade, olhar, que eu queria saber, porque a minha dissertação é complexidade de Morin e não complexidade geral. Aí eu fui olhar desses 65, só tem 4 que não são de Morin. Eu posso usar esse critério também? Pode. Você já pode ter esse critério. Quer dizer, se não aparece Morin, é isso? Isso, Nem entra, porque o teu está sendo específico, você quer ver como que o Morin está sendo utilizado nas teses de dissertações. Tá bom. Obrigada, prof. Professora, é o Fábio. Você pode abrir só a minha ali? Lembra que eu comentei que... Será que eu postei certo? Pronto, abri. Não, eu acho que essa daí não é de hoje. Eu acabei postando acho que no lugar errado, então. Eu postei na pasta de hoje. Minha revisão. Então, eu arrumo lá daí. Mas daí? Na verdade, eu postei numa pasta de hoje. Você posta na pasta, você posta na sua aqui? Na minha. Tá. Posto daí. Então, tá. Então, vamos fazer um intervalozinho, aí eu volto com o Fábio, e daí já passo para a Rosilei, porque nós vamos começar o Atlas TI. Pode ser? Pode ser. E aí eu acho que eu vou ter que começar. Hoje eu tenho que fazer a Rosilei e talvez tenha que fazer um pouquinho da Cléo também, porque a Cléo também vai começar a analisar. Tá? E aí eu vou pedir para a Cléo, você recebeu o e-mail, eu vou mandar o e-mail para vocês das licenças. Fer, passa para eles aquele e-mail lá, da licença. Aquele do formulário? Isso, do formulário, que a pessoa daí tem que responder o formulário. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Já mando. Não, tá bom. Então, intervalozinho, tá, gente? Já voltamos.